nessa noite, uma vez mais, queremos falar de Deus, na presença de Deus, porque Deus está aqui neste lugar. Amém, igreja? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 18. Gênesis 26, 18. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna, que significa inimizade. E partindo dali cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome de Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nesta terra. Aleluia. Depois subiu dali a Berseba. E apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar e edificou o nome do Senhor e armou ali a sua tenda, e seus servos, os servos de Isaque, cavaram ali um poço. Amém? Poder sentar em nome de Jesus. Esse texto ele é deveras importante porque ele vem de uma progressão de promessas de Deus sobre a vida de Abraão e sobre a sua descendência. A contextualização desse texto ele vem desde o capítulo 12, versículo 10, quando Abraão passa por uma dificuldade muito grande e a Bíblia fala que houve fome na terra. E ali então Abraão desce ao Egito e fica ali por alguns dias, algum tempo no Egito. Depois ele sobe do Egito e vai para a terra de Gerar, a terra dos filisteus. Mas ali não era a terra da promessa. Mas interessante é que em Gerar, como nos dias de Abraão, Isaque também passa pelas mesmas dificuldades. Aqui no capítulo 26, no primeiro versículo, diz que havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Então Isaque passa pela mesma dificuldade. E então Isaque recebe uma direção de Deus. Olha, Isaque, a única coisa que você não vai fazer é descer ao Egito. E então Isaque obedece ao Senhor e vai para o mesmo lugar que Abraão, seu pai, foi, a Gerar. E aqui começa toda uma caminhada. Mas se eu retornar uns passos atrás, antes de acontecer isso com Isaque, aconteceu a morte de Sara, aconteceu a morte de Abraão. E quando acontece a morte de Abraão, a Bíblia nos fala que Isaque estava num lugar muito significativo, biblicamente. Fala que Isaque habitava junto ao poço de Laai-Roi, no versículo 11 do capítulo 25. Laai-Roi, para quem não sabe, é uma expressão que diz: o Deus que me vê, ou o Deus que me vê quando ninguém vê, ou então o Deus que me vê quando eu não estou percebendo que Ele está me olhando. Isaque habitava junto à fonte de Laai-Roi. Laai-Roi foi o nome, a fonte dada por Agar, quando Agar estava sensibilizada, estava triste, estava abatida, se sentia magoada e ferida por causa de Sara, a sua senhora. Então ela corre para o deserto, corre para o vale de Gerar, e no vale de Gerar ela sente tristeza, e o anjo do Senhor nada do céu e fala com ela. E ali no vale de Gerar aparecia para Agar que ela não estava sendo vista dentro da sua necessidade, dentro dos seus problemas, dentro dos seus dilemas, dentro da sua profunda tristeza, angústia e talvez solidão. Às vezes as pessoas estão perto uma das outras, mas mesmo assim elas se sentem sozinhas, se sentem abatidas, se sentem contrariadas, muitas das vezes se sentem sido impelidas pelos seus próprios sentimentos. E ali, quando o anjo de Deus brada
com o H dos céus, ela sente a pessoa mais querida da face da terra. Eu tenho um Deus que me vê, eu tenho um Deus que olha por mim, eu tenho um Deus que olha para mim, aonde quer que eu esteja, aonde quer que eu me encontre, qual é o meu dilema, qual é o meu problema, qual é a minha angústia, qual é a minha solidão, mas eu sei que eu tenho um Deus que me vê. Quem tem ouvidos ouça o Espírito das igrejas. Nesta noite você entrou aqui neste lugar e talvez você pense lá no seu coração, no seu íntimo: ninguém me vê, ninguém olha para mim, ninguém sabe do que eu passo, do que eu fiz, do que eu sinto. Mas eu quero te dizer nesta noite que aqui há como os olhos de chama de fogo que contemplam o oculto e o profundo do seu coração, da sua alma, e esta palavra está sendo enviada para penetrar nas juntas e medulas, na divisão da alma e do espírito, e você não vai sair daqui como você entrou, porque é este Deus que te vê. Ele tem um compromisso contigo, vai te resgatar, vai te trazer de volta, vai te restabelecer na casa do Senhor. Ah, Senhor, como é bom sentir a tua presença, como é bom estar neste lugar. Diz o salmista: eu prefiro estar na casa do Senhor do que em outras partes do mundo. E você entrou no lugar certo nesta noite, porque Deus tem um compromisso contigo, um compromisso de resgate, de restauração, de fortalecer os teus passos e te dar amplitude do seu conhecimento, do seu saber, porque você foi criado para o louvor e para a glória de Deus. Não se sinta rejeitado, não se sinta rejeitado por nenhuma situação. Isaac habitava no local chamado Laai Roi, e Deus estava vendo com ele. E a Bíblia fala que Deus prosperava Isaac. E interessante que quando nós estamos na presença de Deus, sendo vistos por Deus, nós estamos sendo amparados, guardados. Nós estamos como a menina dos olhos. Então ele estava ali naquele lugar, mas ali não era o lugar que Deus queria. Deus queria que ele estivesse na terra prometida. E Gerar fazia parte ainda das terras dos filisteus. E lá na Fenícia, na terra dos filisteus, não é a terra prometida. Nós estamos aqui de passagem, somos peregrinos. Estamos aqui na Jara de Embarque. Deus está nos abençoando, Deus está nos prosperando. Mas o nosso local é as mansões celestiais, é a nova Canaã. Nós estamos aqui de passagem. Deus está te abençoando, mas a caminhada é longa. Então é necessário você se fortalecer, você crescer espiritualmente, amadurecer espiritualmente, ter experiências com Deus. Porque para Deus te levar para lá, você vai ter que aprender algumas coisinhas na sua vida. As experiências de papai, de mamãe, de vovô, do obreiro A, do obreiro B, do obreiro C, lá do passado, ficaram no passado.
Vocês estão comigo nessa geração. Essa geração que vai fazer a diferença nesses tempos presentes. Não joga o estudo dele para quem, para além, para depois, não. Nem fica saudosista, né? Olhando para trás, não. Olha para o presente. Ele é o mesmo Deus. É o Deus que olhou a geração passada, que cuidou dela. É o mesmo Ai que olha essa geração e cuida dela. Isaac estava confortável. Aleluia. Esse tempo vai. Desliga a roda ali. Isaac estava confortável em Ai. Morre papai, morre mamãe. Geração passada. Papai e mamãe se foram. E agora tem uma dificuldade, uma provação para chacoalhar Isaac, para tirar Isaac do lugar do mesmismo, da mesma coisa de sempre. Vamos copiar no passado. O que é no passado? Fizemos assim, copia e cola. Ctrl C e Ctrl V. Copia e cola, copia e cola. Não, negativo. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. É uma nova unção, uma nova direção, uma nova postura. É um novo nascer, fazer de novo novidade para Deus. Mas a Assembleia de Deus, eu sou uma Assembleia desde quando você tem Jesus. Mas tem uma maneira de fazer Ctrl-V em todas as festas. Ctrl-V, Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-C. Olha, Deus ainda está enjoado disso, né? Ctrl-V, Ctrl-C, Assembleia. Vamos fazer diferente, irmão. Vamos fazer algo novo, algo inspirado pelo Espírito Santo. Não é porque viu lá, vamos copiar e colar, não. É outro Ctrl-C, Ctrl-V, não adianta nada. É direção de Deus. Aí Deus tem um novo, Deus tem um milagre para fazer, Deus tem algo diferente para fazer. E para isso ele precisa o quê? Chacoalhar, mexer. Deus começa a mexer com a vida de Isaac. Houve fome na terra. Mas ele falou assim: olha, Isaac, olha bem, olha só. Está dificultoso, está com provação, né? Tá. Mas uma coisa que eu te falei, fazer. Uma coisa que eu te dar direção. Você não, por causa dessa dificuldade, eu não te permito você voltar para o Egito. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito deseja. Às vezes você está bem, prospera, agraciado, abençoado, acontece a primeira dificuldade na sua vida. A primeira coisa que às vezes do coração do homem, porque ele é enganoso, ele é vaidoso e ele é terrível, ele quer recuperar da maneira que o mundo recupera. Ele quer voltar para lá para meter a mão, para fazer assim, uma ajudinha aqui, uma ajudinha ali, aqueles colunhos que parece que vai dar certo, não dá nada certo. Só se suja, só se contamina, só se polui. Então você falou: não te permito voltar ao Egito, ao espírito da Babilônia, que nós estamos estudando, né, nessa revista da escola dominical. E estudando na revista passada, veja bem, na passada, no primeiro capítulo, você vai olhar lá, diz assim, ó, que a crise é uma pré-condição ao avivamento. Vou repetir: a crise é uma pré-condição ao avivamento. Quando Deus te chacoalha, você vai para a oração. Quando Deus te chacoalha, você vai para o jejum. Quando Deus te chacoalha, você vem para a igreja. É isso que acontece contigo e comigo. Aleluia! A crise é um pré-estabelecimento de quê? De um renovo. Isaac foi chacoalhado. Não desce ao Egito, não te permito descer ao Egito. E Abraão faz que nem o pai dele. Foi a Isaac, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Abimeleque recebe Isaac porque sabia que ele era filho de Abraão. Concede ele a plantar em Gerar. Ele escolhe alguns lugares de Gerar para plantar, ele relembra. Ele não era vivo, mas também alguns servos, algumas pessoas falaram: olha, seu pai passou por aqui, deixou poços cavados aqui. Só que interessante, como o homem de Deus faz algo e aquele algo prospera, e é tudo que o homem de Deus faz e prospera, ele abençoa. Ele tem a capacidade de ser abençoado e abençoar também. Então aquilo que ele planta, ele colhe. Quando ele colhe, Deus dá em grandeza, sobeja. Ele divide com o parente, divide com o vizinho, divide com o irmão, divide com a igreja, porque Deus faz assim na vida dele. E interessante é que quando Abraão sai de Gerar, sai do vale de Gerar, ele deixa aqueles poços todos abertos. E os poços naquela época não eram riquezas, porque serviriam de alimentação, se saciar a sede do gado, da ovelha, do cabrito, do boi, da vaca, e também seria necessário para irrigar
pai abriu, estavam o quê? Entulhados. Todos entulhados. Eu quero dizer o seguinte: aonde Deus te mostra que há bênção, o mundo não vê que há bênção. Somente você pode entender e compreender onde vai haver bênção, porque o Espírito Santo de Deus que está dentro de você, ele confirma como o Espírito Santo de Deus e diz: vai, meu filho, cada um moço, vai, minha filha, cada um moço, que eu vou te abençoar nesse lugar. Você não está vendo água, você não está vendo prosperidade, mas do Senhor da bênção te ordena e você obedece, e é uma comunhão no seu coração, na sua alma, e bem em obediência, Deus faz você prosperar. Às vezes Deus tem te dando conforto, tem te dado lugar de assentamento, onde você coloca o seu bracinho no sofá, ergue seus pés sobre, como é que chama aquilo ali, Rosane? Um puff é bonito, né? Um puffzinho, você dança, tem puff lá, Robson? Tem, Robson tem puff na sala dele, né? Atirar esse som de lá, 200 quilos, levantar é difícil, mas Deus, quando quer chacoalhar, Deus chacoalha, amém? Deus mexe, Deus move, e o homem, não tem homem algum que possa ficar de pé quando Deus chacoalha. Isaac então vai para Gerar, e a Bíblia fala aqui no versículo 12, se você tiver com essa Bíblia aberta, vai seguindo aí, porque eu vou só contextualizar. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano. Olha como Deus fez assim com ele, ó. Papu! Mas por quê? Ele estava em obediência. Ele falou assim, ó: não desce para o Egito. Isaac, sim, Senhor, meu Deus, eu vou fazer o que tu queres. E então ele se conduziu a Gerar. E quando eles se conduzem em obediência, mesmo dentro de uma tribulação, mesmo dentro de uma dificuldade, Deus abençoa e prospera. É isso que o povo de Deus tem que entender, tem que compreender. Às vezes você está num problema, está num dilema, está numa necessidade, mas quando você permanece na obediência de Deus, Deus abre a porta. Ele abre a porta, amém? Para que você passe e prospere. Isaac foi obediente ao Senhor dentro de uma dificuldade. Qual é a dificuldade? Fome na terra. E o Senhor falou para ele: não desça ao Egito. Ele sim, Senhor. Dentro da dificuldade, Isaac vai para Gerar. E no mesmo ano que ele plantou em Gerar, ele colheu 1%. Oh, mão de Deus vai fazer isso. 1%. 1%. Deus deu a Isaac 100%. É você investir R$1 e ganhar 100 de volta. É você botar R$1 na Caixa Econômica Federal e ganhar 100 de volta. Ele ganhou 100%. Mas assim, quando se fala em lavoura, isso se reproduz em toneladas. Toneladas de grão de cereal, de milho, de trigo, de mandioca. Quando se fala isso com gado, é litros e litros de leite, de ovelha, de vaca, de carneira, né? De bezerras, de carneira, cabrita. Cabrita, então, isso se produz em vários litros. Então tudo isso era a prosperidade de Deus na vida de Isaac. E quando o filisteu olha para Isaac e vê que Isaac está prosperando numa terra que eles não conseguiram prosperar, causa inveja, descontentamento. E nós sabemos que isso acontece muito com aqueles que estão prosperando. Há um descontentamento daqueles que estão ao redor. Por que ele está crescendo? Por que ele está sendo abençoado? Por que ele trocou de carro? Por que ele comprou a casa? Por que ele está de terno novo? Por que ele está de óculos novo? Por que ele está de saia nova? Por que ele está de vestido novo? Por que ele está de sapato novo? Por quê? Por quê? Por quê? Diga, é a mão de Deus na minha vida. Enquanto eu estiver em obediência, o Senhor será sobre a minha vida, me abençoando e me prosperando. Não tenha vergonha de ser próspero. Não tenha vergonha de ser abençoado. Não tenha vergonha. Ele trabalha para que aqueles que nele confiem. E então, após essa bênção de Isaac, né? Os pastores de Gerar contenderam com ele. E então disseram para Isaac: esse poço é meu, mas estava fechado. Você não estava usando. Meu pai que abriu. Não, mas esse poço aqui é nosso, está nas nossas terras. Isaac, o que ele faz?
muito bem. Se levanta acampamento, leva toda a sua pessoal, todo o seu povo, as suas ovelhas, vai para um ponto à frente. Olha até um movimento. Porque Gerar não era o lugar que Deus queria que Isaac tivesse. Ah, mas está prosperando. Não vou sair daqui. Aqui eu plantei em 100 por 1. Não vou sair daqui. Negativo. Obedeça a voz de Deus na sua vida. Não confie na terra só porque ela está prosperando. Confie na direção de Deus. Deus é que te protege, que te guarda, que te ampara, que te cuida de você. Se Deus mandou você ir, vai. Se Deus mandou fazer, você faz. Porque Deus vai se responsabilizar contigo. Ele podia muito bem dialogar com Deus. Não, Senhor, peraí, tudo aqui, ó. Estou esperando, tu me deste 100 por 1. Ele, não, muito bem. Deus me prosperou aqui, vai me prosperar ali também. Ele abençoou aqui, ele abençoou também. E sabe o que acontece com o servo de Deus? Ele deixa a bênção para outro receber. Isaac não tampou o poço, deixou o poço aberto para os pastores de Gerar usufruírem dele. Caminhou um pouco à frente. Eu quero correr com isso. Caminhou um pouco à frente e acharam um outro poço. Mas também, depois de acharem outro poço, eles contenderam com ele. Esse poço se chama Sitna. E depois ele caminhou um pouco mais para frente e cavou um outro poço. E o poço se chama Reobote. E disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos na terra. Mas este poço não era o poço da terra prometida ainda. Há um detalhe nas escrituras aqui muito interessante. Quando ele cava Reobote e os filisteus não mais contendem com ele, ele podia falar que aqui estou bem, vou ficar. Mas a promessa de Deus ao seu pai era a terra de Canaã e não a terra dos filisteus. E a terra de Canaã, ela começa pelo que a Bíblia diz em Berseba. Foi aonde, aí vou voltar lá atrás de novo. Foi aonde Abimeleque e Abraão fizeram um pacto